partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Restauração. Que a paz, a bondade e a misericórdia de Deus possa estar com todos os nossos irmãos, com todos os nossos ouvintes. Este é o nosso sincero desejo. Amados e preciosos ouvintes, pela graça de Deus, uma vez mais, estamos unidos aqui, através deste programa, do nosso programa, é claro, A Voz da Restauração. Programa este que é apresentado aqui por esta emissora, com o seguinte objetivo: trazer até você a palavra de Deus, trazer até você um melhor conhecimento das Sagradas Escrituras mediante aquilo que Deus, por sua misericórdia, possa nos entregar. E sempre estamos rogando as orações de todos os nossos ouvintes para que assim os nossos entendimentos, a cada dia que passa, possa ser mais amplo, através da bondade de Deus, para que assim também possamos partilhar com todos os nossos amados e preciosos ouvintes. Nosso muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui, você que está nos acompanhando pela primeira vez, que você possa nos ouvir em nossos próximos programas, e esperamos que em cada estudo, nosso conhecimento possa estar sendo ampliado, e com isto nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus quando nós passamos a meditar e a examinar as Escrituras, porque foi isso que Ele pediu para todos nós. Se queremos saber a hora em que estamos vivendo, se desejamos saber como estamos firmados na fé, é só examinar as Escrituras, buscar a graça de Deus, cumprir aquilo mesmo que a palavra do Senhor já nos diz, Em 2 Coríntios, no capítulo 13, examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Então devemos examinar o que cremos, mediante ao que diz a palavra de Deus, mediante ao que diz as Sagradas Escrituras. E este programa está sendo levado ao ar dentro deste objetivo. Mais uma vez, vamos estudar a palavra de Deus e vamos iniciar um novo estudo, sendo solicitado pelos nossos ouvintes como deve ser o casamento de cristão. Este foi o pedido dos nossos ouvintes, ou de um dos nossos ouvintes, que quer que nós venhamos meditar dentro deste tema. E uma vez mais também queremos nos colocar à disposição de todos os nossos irmãos, de todos os nossos ouvintes, você que está nos acompanhando, se você também deseja que nós venhamos meditar em algum tema, que é do seu interesse, que possa ajudar a sua caminhada espiritual, nós queremos deixar aqui os nossos endereços. E se você também deseja solicitar um melhor esclarecimento ou a cópia de algum dos nossos estudos, nós queremos que você entre em contato conosco através dos seguintes endereços. O nosso endereço postal é Rua Vicente Caetano de Araújo, Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente, Estado de São Paulo. O CEP é 19-026-090. Programa A Voz da Restauração. O nosso endereço eletrônico, para que você possa entrar em contato conosco, é vozdarrestauração@hotmail.com. Lembrando que é sem o tio, e sem o cedilha. E lembrando também a todos os nossos preciosos ouvintes que o programa A Voz da Restauração tem o patrocínio exclusivo de todos os fiéis, de todos os filhos e as filhas de Deus que sempre estão contribuindo com seus dízimos e com as suas ofertas. Deus possa abençoar e repreender o devorador da vida de todo fiel filho de Deus. Amados e preciosos ouvintes, nós vamos iniciar então este estudo. Como deve ser o casamento de cristãos? Para isso nós vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo de número 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, a trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria.
E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como que diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos numa carne. Iniciando nesta escritura, meu irmão, meu ouvinte, nós já poderíamos afirmar, não é, que o casamento é uma das instituições mais antigas que existe. Por que não dizer a mais antiga instituição, né, que existe, foi o casamento. Depois de Deus ter formado toda a criação, como nós vimos aqui o relato em Gênesis 2, versículo 18 a seguir, Deus as trouxe a Adão, para que ver como Adão a chamaria. E por aquilo que Adão o chamou foi o seu nome, né? Deus, por certo, trouxe os bois, né? No caso o boi, a vaca, diante de Adão, e Adão disse, se fosse o nosso linguagem de hoje, né? Este é o boi, esta é a vaca. Poderíamos dizer, esse aqui é a ovelha, e este aqui é o ovelha macho, ou algo assim, sei lá como chamaria, não é? Hoje tem vários nomes que nós damos, bode, ovelha, poderemos dizer aí o cavalo, a égua. Então tudo que Deus formou vinha trazendo, ou trazia até Adão, e Adão ia colocando o nome. Mas depois que Adão colocou o nome em todas as coisas, Deus viu que para o homem não tinha parceiro. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, alguém que esteja como que diante dele. E foi aí aonde Deus, de Adão que já estava criado, Deus fez cair um pesado sono, mediante o que diz aqui a Bíblia, e de uma costela Deus pôde fazer então uma companheira, para que assim então os dois pudessem ser um dentro desta unidade física. E segundo o que nós vimos aqui na Escritura, meu irmão, meu ouvinte, Deus mesmo chegou a dizer: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, veja que Deus, já falando do futuro, vendo, sendo infinito, conhecendo o fim desde o princípio, ele viu que viria família, né, no futuro, e ele colocou estas palavras: deixará o varão, deixará o moço, não é, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, através da união do matrimônio, através da união do casamento, esses dois agora passam a ser um neste conjugue. E segundo o que nós vimos aqui, meu irmão, meu ouvinte, esta instituição foi elaborada e feita por Deus. Não é à toa que você pode ver que uma das coisas que o inimigo de nossas almas ele mais tenta bombardear chama-se o matrimônio, o casamento. Porque ele sabe, meu irmão, meu ouvinte, que esta foi uma instituição feita por Deus. Foi Deus que a elaborou, foi Deus que a executou, e foi Deus que a ordenou, para que assim pudesse prosseguir dentro desta norma deixada por Ele mesmo. E vemos que, como aqui a pergunta do nosso ouvinte, como deve ser o casamento de cristão? Agora, quando se fala cristão, são aqueles que seguem a Cristo, são aqueles que nasceram em Cristo. Por causa disso são chamados cristãos. Eu creio que a primeira vez que os filhos de Deus foram chamados de cristão foi em Antioquia. Não é por seguirem a Jesus Cristo, por imitarem a Jesus Cristo, por propagar o mesmo que Jesus propagava e por suas vidas, como discípulos, imitar a vida do seu mestre. Como o próprio Jesus disse, basta o seu discípulo ser como seu mestre. E desde que nos tornamos cristãos, nós nos tornamos cristãos não apenas por professarmos, somos cristãos,
mas por termos o Espírito de Cristo. Porque isto é o que a Bíblia nos ensina. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, diz que através de um Espírito, somos todos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Então, através de um Espírito, nós nos tornamos cristãos. Então, a pergunta está focalizada nisto: como deve ser o casamento de pessoas, de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça, que já são cristãos, que já servem a Cristo, que já têm a Cristo. Então, o primeiro passo, segundo o que nós somos ensinados através da Bíblia Sagrada, a primeira coisa que se deve fazer é não ter um julgo desigual. Não se deve ter um julgo desigual. Agora, como funcionaria este julgo desigual? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, na segunda carta do apóstolo São Paulo, vamos vagarosamente aqui abrindo as nossas Bíblias. Você que está aí com a sua Bíblia no seu alcance, 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 11 a 14, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz desta forma: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então é isto que ele pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? Então Deus sempre aborreceu, meu precioso e querido ouvinte, o jugo desigual. A primeira vez que isto aconteceu, aborreceu, melhor dizendo, a Deus, a tal ponto que Deus desejou destruir a raça humana. Então Deus não deseja um jugo desigual. Nós vamos falar vagarosamente dentro disso, como se funciona e como deve ser um casamento cristão. Em Gênesis, no capítulo 6, seguindo aqui do primeiro versículo, nós encontramos o relato que estamos afirmando. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então nós vemos que esta cruza dessas duas raças, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, então foi algo que para Deus foi abominável. Deus determinou, por ver a maldade, por ver todas estas coisas acontecendo, ele decidiu, melhor dizendo, destruir tudo que tinha fôlego sobre a terra, que é o que aconteceu com o dilúvio. Então, Deus nunca foi a favor, meu precioso e querido ouvinte, a um jugo desigual. Porque um jugo desigual, ele nunca trará felicidade para nenhuma das ambas as partes. O que seria para você que é um neófito, que é um novato na compreensão escriturística, o que seria um jugo desigual? Aqui diz: os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Quer dizer, havia duas linhagens no princípio, que eram os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus eram descendentes de Sete. As filhas dos homens eram descendentes de Caim. E segundo o que vemos aqui na Escritura, eles cruzaram essas duas raças e Deus não se agradou. Agora, quem seria hoje os filhos de Deus? Segundo o que nós temos visto aqui nas Escrituras, são os que têm o Espírito do Filho de Deus. Porque a própria Escritura, em outros estudos nós já temos visto isto: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se nós temos
a vida do Filho de Deus, se temos Jesus Cristo habitando em nós, então nós somos filhos de Deus. Somos filhas de Deus, as irmãs. Então Deus não deseja, não é, que um dos seus filhos, que estão filiados ao reino celestial, entre em um jugo desigual com uma pessoa que não está filiada a este reino celestial. Porque em primeiro lugar, meu irmão, meu ouvinte, nós poderemos levar em consideração São João capítulo 3. Como nós fazemos, vamos aqui em parte, para se tornar um filho de Deus? É recebendo o Espírito do Filho de Deus em nós, que foi o que Jesus explicou para o Nicodemos, em São João no capítulo 3. Necessário te é nascer de novo. Então, através do novo nascimento, quando recebemos um novo nascimento, então aí diz a Bíblia que nós passamos a enxergar, a entender o reino dos céus. Então, a primeira coisa em que um moço deve olhar numa moça, a primeira característica é esta: é ela uma filha de Deus? É ele um filho de Deus? Tem ela nascida do Espírito de Deus? Tem ele nascido do Espírito de Deus? Porque se ele entrar num jugo desigual, poderá acontecer o mesmo com o que aconteceu lá em Gênesis no capítulo 6. Poderá ter um lar, não é, com uma sequela horrível, porque simplesmente estarão a luz e as trevas em conflito todo o tempo. Um lutando pelo reino dos homens e outro tentando lutar pelo reino dos céus. Então não se deve prender-se a um jugo desigual. Agora, isso se tratando quando estão ainda os dois livres. Quando ainda, antes de se casar, deve-se fazer, se ele é um filho de Deus, ele deve escolher uma filha de Deus, nascida do Espírito de Deus. E ela também, da mesma forma, só deve aceitar para o seu cônjuge um filho de Deus também, nascido do Espírito de Deus. E mediante o que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, agora depois que já são casados, ambos os dois casaram o seu entendimento bíblico, o apóstolo São Paulo explica aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, a seguir ele diz: todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, que se algum irmão tem uma mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não deixe. Ou seja, se ambos vieram para a palavra, amém, mas e se só veio um do cônjuge? Ambos os dois pertenciam ao reino do mundo, apenas enxergava esse sistema cósmico aqui que nós habitamos, do mundo, a política, vamos dizer, essa inclinação dos sistemas deste mundo, a maneira de vestir, de se conduzir, de se portar, de lutar, não é, pelos seus interesses, pelo seu ego próprio. Mas de repente um aceita. E aí como é que faz? A Bíblia aqui diz: mas os outros, digo eu, não, Senhor, que se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Por exemplo, se o homem aceita a palavra e a mulher ainda não aceitou, mas ela diz: tudo bem, você acha que isto é o melhor que você pode fazer por você e você está bem, está feliz desta forma, então você pode seguir, da minha parte não tem nenhum problema. A Bíblia diz então, não o deixe. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, se ela aceita a Cristo, mas ele não aceitou, mas ele consente em viver com ela, então a mulher também não tem necessidade de deixar do marido. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificado pelo marido. Ou seja, através da oração, é capaz de se pedir a misericórdia de Deus por esse cônjuge. De outra sorte, os nossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Através da oração, através da influência, da atmosfera que você, como uma cristã, uma filha de Deus, você possa criar dentro desta casa, porque sempre a luz venceu as trevas.
Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então, agora se todavia quer se apartar, quer deixar, porque o outro se tornou um cristão, então a Bíblia diz que o deixe. Você não vai deixar a Cristo por causa de uma mulher. Você não vai deixar a Cristo por causa de um homem. Essa vida conjugal, feliz daqueles que fazem as suas bodas de ouro, né, com 50 anos de casamento, que hoje está se tornando uma coisa rara. Mas o que se trata de 50 anos, visto a uma eternidade? O que adiantaria viver 50 anos aqui em um cônjuge para dizer que viveram em paz? Com todas as turbulências, as lutas, isto é, se não houver enfermidades, e essas vidas forem ceifadas antes, ou um acidente, todos nós estamos propensos a isto, não valeria a pena trocar, correr tantos riscos e perdermos a nossa salvação. Então, nesse caso, se quer deixar, que o deixe. Agora, voltando ao assunto, porque esse não é o tema, então veja que mediante as Sagradas Escrituras, que o primeiro passo, hoje, para os chamados assim cristãos, você tem que encontrar uma cristã. E ela tem que encontrar um cristão, para que não caia em um jugo desigual. Aí depois vem as outras preferências. Agora, infelizmente, uma pessoa que ainda não é nascida do Espírito Santo, uma moça que ainda não é nascida no reino de Deus, que não pode ainda ver o reino de Deus, mas apenas foi chamada para servir a Deus e está ainda no processo de justificação, santificação, mas não nasceu do Espírito Santo. Então ela é apenas regida pelos 5 sentidos naturais, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então é levado por aquilo que vê. Então julgará esse moço pela aparência, por o que ela pode perceber, por o que ela pode sentir, pelos seus sentimentos, pelo afeto, como o apóstolo São Paulo diz aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 6. Então, na maioria das vezes, é um tiro no escuro. Esse casamento, essa relação pode ser bem sucedida, como pode ser um fracasso, por esta moça ou este moço ainda não ter nascido do Espírito Santo, não poder ver o reino dos céus. Porque quem é nascido do Espírito de Deus enxerga além da aparência. Ele consegue ver uma beleza que os demais não podem ver. Como Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele teve um caráter acima de todos os caráteres. Nunca houve uma pessoa na terra com o caráter que teve a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Contudo, em Isaías, no capítulo 53, diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E no entanto, meu irmão, meu ouvinte, era uma pessoa agradável, de um caráter maravilhoso. Ou seja, ele pisou sozinho o lagar do furor da ira de Deus. Seu caráter foi moldado ali dentro da fornalha de aflição. Mas olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E assim a pessoa que é nascida do Espírito Santo, uma moça nascida do Espírito Santo, que pertence ao reino dos céus, ela não ficará presa simplesmente nestas coisas daqui de baixo. Ela não será guiada apenas pelos seus 5 sentidos natural. Ela não será levada, deduzida apenas por o que ela pode enxergar através de um dos seus sentidos, que é o seu olhar. Mas ela olhará dentro de um universo espiritual. Verá principalmente se este moço é nascido do Espírito Santo, se essa moça é nascida do Espírito Santo. Amados e preciosos ouvintes, o tempo não permite mais, mas amanhã nós poderemos dar aqui algumas pequenas pinceladas, como que uma moça poderá saber se este moço é nascido do Espírito Santo, e se esse moço é nascido do Espírito Santo, se essa moça é nascida do Espírito Santo. Nós possamos dar aqui algumas dicas, rapidamente, porque esse não é o tema, não é? Para que então nós possamos passar dessa fase do estudo para outra fase. A primeira fase que estamos vendo: não se prenda a um jugo desigual com os infiéis, porque isso Deus nunca se agradou desde o princípio, e hoje também, mais uma vez, estamos se tornando filhos e filhas de Deus, através do novo nascimento, através da vida eterna
que Deus tem dado a todos nós, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, meu ouvinte, e eu espero que você venha nos acompanhar nos nossos próximos estudos, dentro desse tema, como deve ser o casamento de cristão. Eu espero que até aqui você tenha entendido, não estamos falando de segregação, estamos falando de cristianismo, estamos falando das bases que está na santa e preciosa palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, meu, muito obrigado. E que o Espírito Santo venha iluminar, ajudar o seu entendimento, é o meu desejo em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir A Voz da Restauração. Contamos com sua audiência em nosso próximo programa.